Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Márcio, no mesmo bate-horário, na mesma bate-caverna. Oh, piadinha ruim. Sejam muito bem-vindas. Algumas já conhecem o professor Vinícius Gomes. Algumas foram alunas deles, mas como a gente tem alunas do estado inteiro de diversas turmas aqui, a grande maioria talvez não conheça o Vinícius. A aula de hoje é sobre o Estatuto do Idoso, a questão legal do idoso, do cuidador de idoso, da profissão de vocês, e dos cuidados, direitos e deveres dessa relação de vocês. Então, eu, para variar, vou ser aqui o radialista, vou ser o mediador da conversa. Fique à vontade para fazer perguntas, todo tipo de questões. E o Vini já separou a aula dele, então ele vai seguindo a aula normalmente. Vocês podem trazer perguntas, como sempre trazem, e aí a gente faz alguns pequenos intervalos, algumas intervenções, e a gente vai respondendo. E aí no final da aula, assim que ele terminar o assunto, a gente pode pegar um espaço maior para as perguntas. O pessoal está chegando, dando um monte de boa noite. Boa noite, Lourdes, Marlise, Vanessa, Daniela, Elisete. Boa noite, Júnior. Tá todo mundo chegando. Então, eu vou dar espaço para o Vinícius poder se apresentar e começar a aula. Fica à vontade aí, Vinícius. Beleza. A minha imagem tá boa, meu áudio tá bom? Só confirma aí, por favor, Márcio, para ver se tá tudo ok. Tudo ótimo. Tá, boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, tá? Eu sou professor da matéria de Estatuto do Idoso no curso de Cuidador de Idosos. Já dei essa aula para algumas turmas, tá? Aqui no estado. Santo Ângelo, que era a próxima agora, caso não tivesse a quarentena, eu ia dar essa aula e outras turmas. Então, de certa forma, agora a gente está usando do meio digital, né? E fazendo essa aula online, então, uma aula muito importante. Embora muita gente ache um pouco mais chata, enfim, por se tratar de uma lei, né? E a gente falar de artigos, mas eu vou tentar tornar essa aula mais leve para vocês, tá? Mais leve, de fácil acesso, bem objetiva, né? Não vai ser uma aula muito extensa. Vou elencar principais pontos, direitos e deveres, exemplos, tá? No cotidiano de vocês, quem é idoso e quem também, além de idoso, cuida de idosos, né? Ou virá cuidar, ter exemplos práticos, né? Do que acontece, do que pode vir a acontecer, quais soluções tomar, quais locais e instituições buscar em caso de infração a essas normas, tá? E vou disponibilizar esse material depois para vocês, a equipe aí, a Kátia, os outros colegas, eu também estarei mandando para vocês alunos, tá bem? Em meio a esse momento aí, é bom que a gente fique unido, se apoiando, se ajudando, contem comigo para precisar, então vamos dar início a essa aula. Eu separei aqui, muita gente nem conhece, né, nem sabe o que é o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é uma lei muito importante, né? Ela se compara, por exemplo, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é muito conhecido. O Estatuto do Idoso ele vem para amparar e proteger o idoso, de certa forma, porque perante a Constituição Federal, né, que é a nossa lei máxima, o idoso é uma pessoa vulnerável, né? Que necessita de cuidados, uma atenção, de todo um suporte dos governos, né? Municipal, estadual, federal. E eu vou trazer exemplos que vocês vão ver bem presente isso no dia a dia. A lei que trata o Estatuto de Idoso é a Lei 10.741 de 2003, tá? Vai estar no material que eu vou mandar para vocês revisarem depois. E eu vou abordar aqui as principais características, tá? Primeiro de tudo, quem que é considerado idoso, tá? Agora vocês estão vendo no meio da pandemia do coronavírus, que idoso consta no grupo de risco, né? Então, quem antes tinha algumas dúvidas ou sabia quem era idoso por questão de idade através da Previdência, agora está sabendo ainda mais pela questão do coronavírus, que é aquela pessoa com idade igual ou acima de 60 anos, né? E então a pessoa atingindo essa idade, né, automaticamente ela já está amparada pelo Estatuto do Idoso. Essa definição, né, ela é importante porque ela tem como marco para definir os direitos, né, e condições especiais para a pessoa idosa. Seguimos.
Eu vou trazer para vocês algumas características aqui, não vou estar lendo o artigo, mas só pontos que eu separei para vocês entenderem, né? A pessoa humana, por ser idosa, ela não perdeu necessariamente a capacidade de cuidar da sua própria vida, tá bem? Porém, na condição de pessoa idosa, ela goza de direitos especiais para garantir sua proteção, sua saúde física e psicológica e todas as suas necessidades humanas. Cito aqui exemplos que eu vou abordar ao longo dessa aula, como aquelas pessoas que têm não só necessidade de aposentadoria, né, contribuir a vida inteira, mas a União, né, os estados pagam. Isso está estipulado no Estatuto do Idoso. Também questão de medicamentos, também questão de salário mínimo para aquelas pessoas que nunca contribuíram com o INSS e têm esse direito, né, para não ficar na miséria, na pobreza. Então, tudo é estipulado aqui de uma garantia para a pessoa idosa. Ou aquela pessoa idosa em risco de vida, né? A gente tem exemplos aí dos lares de idosos para as pessoas que podem pagar e também para as pessoas que não podem, que aí o Estado, a União, o município acabam amparando essas pessoas. Né? Então, um outro ponto que eu separei para vocês é o que diz na lei, que assim a família, a sociedade e o Estado têm o dever, tá? O dever, a gente falava ali no início, direitos e deveres, então é um dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e o bem-estar, garantindo o direito à vida. Né? Legal, Vini. Eu vou interrompendo, até porque eu também sou novo no assunto. Pode dar por exemplo, tá na lei, mas tu pode exemplificar, dar um exemplo do cotidiano dessa questão? De como suceder, Claro. por exemplo, o que o estatuto entende como, por exemplo, o idoso participar da comunidade ou não, porque, tipo, pelo menos para mim, às vezes a gente lê e fica um pouco vago, às vezes fica um pouco confuso, eu gostaria de entender exatamente, né, se tivesse um exemplo para fazer um contexto. Olha, que eu posso te dizer é o seguinte, assim, ó, exemplo Boa participar pergunta da agora. comunidade, ele está, pois é, eu vou chegar nesses pontos aí ainda, nesse ponto e vou abordar aqui, mas até pulei aqui para os direitos fundamentais que falam exatamente disso, né? Como participar? Não estou dizendo, aqui não se diz, né? O estatuto ele não fala em participar festas, não, ele diz para ele participar ativamente. A pessoa idosa, com saúde ou não, está amparada, mas está tendo direito à vida, à habitação, né, habitação ao lar, ao transporte, isso é participar da comunidade. Ao transporte, tanto que tem isenção, né, passagem de ônibus e também interestaduais, tem vários benefícios para a pessoa idosa, direito a alimentos, né, aquela pessoa que não tem condições, né, como eu comentei bem por cima antes, que não contribuiu, tem o direito, né, de solicitar em caso de pobreza e miséria extrema, um salário mínimo, né, que vai ser pago pelo governo. Né, isso está inserida na comunidade, ela está tendo o mínimo, né, dos recursos. Direito à saúde, a gente tem, né, o nosso Sistema Único de Saúde, SUS, com as unidades básicas de saúde. Isso então, através do governo, que permite que essa pessoa esteja inserida na comunidade, tendo uma vida relativamente normal, digna, né, como os outros cidadãos têm. Assistência social, né, em caso aí entrando mais para uma questão de desamparo da família, como muitos cuidadores devem observar muitas vezes que auxilie e pague, né, para ter o cuidado de idoso, muitos familiares abandonam, então também pode se solicitar ao Estado, né, assistentes sociais para auxiliar a assistência social. Hoje tem, eu não sei dizer agora o número da lei, mas tem uma lei trabalhista aí que fala da reinserção dos idosos no mercado de trabalho, né? Também, que é um ponto muito importante que está motivando idosos a serem contratados pelas empresas, né? Empresas que ganham incentivos para contratar idosos, né? Para contribuir de certa forma com a sua experiência de vida, né? Direito à educação, cultura, esporte e lazer, também, né, está inserido na comunidade. Através disso, a gente vê muito aí cursos profissionalizantes,
a questão de eventos culturais, mostras de arte e tudo mais nos municípios. Eu sei de vários municípios aí que tem turmas que eu sei que as prefeituras incentivam, né? Esporte e lazer, tem engraçado, tem na nosso litoral gaúcho aqui, os municípios incentivam o jogo de bocha para os idosos, competições. Aqui Então, tem tudo torneio isso de canastra. Aí, ó, viu? Isso tudo está inserido na comunidade, né? Que o estatuto ele já prevê. Então, as prefeituras, né, os municípios, eles variam a forma. E também a questão do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Depois a gente vai ver que tem penas, né, considerado alguns crimes, quando alguma pessoa quer privar o idoso de liberdade, né? Eu vou Mas só tem fazer mais uma algum pergunta ponto aqui aí? da Rosiane. Claro. Achei uma pergunta bem interessante. Tá. Coloquei na tela aqui. Quero fazer uma pergunta. Quais direitos que o idoso que mora sozinho e não tem como se manter? Como fica essa questão? Tá. Quais direitos que o idoso só cortou aí, se puder repetir, por favor. Tá, não sei se você está vendo na tela, Vini, mas aqui, ó. Agora eu abri aqui. Quais direitos que o idoso que mora sozinho e não tem como se manter? Tá. Eu vou aqui, ó, a gente está recém no início, mas eu vou chegar, entra nessas questões aqui que eu mencionei, tá? De direitos fundamentais, mas assim, ó, já respondendo a aluna, tá? Direitos do idoso que mora sozinho não tem como se manter. Tá, primeiro de tudo, se ele não tem como se manter, tem que ver quais as necessidades dele, né? O que ele tem como necessidade, o que ele precisa. Ele precisa de alimento, ele precisa de casa, ele precisa de saúde. Bom, aí tem órgãos responsáveis que ele pode solicitar. Alguém auxiliar ele, né? Se ele não conseguir ir sozinho, mas se ele procurar, por exemplo, um posto de saúde, não precisa nem ir na Secretaria de Saúde, ele já pode fazer mediante a necessidade dele, né? E consultas médicas e todo o protocolo, né? Que é muito habitual, solicitar os medicamentos, né? Que aí o município e o estado vão. Não é nem questão judicial aqui, questão administrativa mesmo. Ir num posto de saúde, ver as suas questões de saúde e solicitar a medicação através de um médico e tudo mais. A alimentação, tá? Vem através da questão financeira. Procurar Previdência Social, INSS, solicitar o mínimo que é garantido no Estatuto do Idoso, tá? E na Constituição Federal, um salário mínimo para aquele idoso em condição de pobreza extrema, que não contribuiu, que não tem como se manter. O Estado paga, subsidia, né? Uma linguagem mais simples. Esses são direitos mais básicos, tá? Alimento, saúde, habitação. Em caso de não ter um local para morar, dificilmente é muito raro de ver alguns estados, alguns municípios pagarem moradia, embora seja um direito, né? Pagar um aluguel. Tem algumas modalidades de aluguel social em alguns municípios, mas o mais comum é colocar num lar, né? Colocar num Sim. lar de idosos público. Então, o caminho São os mais fácil seria, se eu compreendi, se ele está com alguns problemas, é que ele se encaminhe para o INSS. Então, toda a questão de seguridade social em relação à renda, algum complemento, algum benefício, ele busca ali. Toda a questão de saúde é universal dentro do Brasil, então ele tem o SUS de total direito dele. Isso aí. Uma outra pergunta Isso aí. E aí tem outros direitos. Uhum. Outros direitos que eu vou comentar aí, que é a transporte, né? A profissionalização, a assistência social, que ele pode buscar uma assistente social, né? Também em CAPS, nas próprias unidades básicas de saúde. Ou, muitas vezes, se ele é abandonado à família, aí casos mais extremos, né? Buscar o Ministério Público e a Justiça através dos fóruns, né? Solicitar um apoio via judicial, que aí o Ministério Público ele age, né, digamos, como uma proteção ao idoso para auxiliar ele e reivindicar todos esses direitos se ele não tiver condição de buscar sozinho ou com alguém, né? Perfeito. Vou subir mais uma aqui antes de te deixar proceder. Pergunta para o Rodrigues. Quais são os caminhos para recorrer aos direitos? Perfeito. Caminhos, tá? Caminhos é isso que eu acabei de mencionar, utilizar os órgãos públicos, né?
dificilmente o órgão público ele vai vir, ele tem que ser provocado, né? Em caso extremo, numa denúncia, se aquele idoso está em situação de abandono, né? Aí alguém denuncia, o próprio idoso, ou então ele procurar os órgãos competentes, tá? Justiça, através do Poder Judiciário, no seu fórum, Ministério Público, né? Que está junto ali. Unidades básicas de saúde, para questões de saúde, né? De doença, faz o protocolo, se não tem já o cadastro no SUS, solicita medicamento. E alimentos através... também, né? Os alimentos podem ser buscados na justiça, mas é comum, sempre vai primeiro, né, no INSS, né? INSS para solicitar o benefício. Esses são os caminhos. Então, basicamente, INSS e SUS, quando ele precisar. E aí, quando o negócio for mais sério, fórum, justiça. Então, basicamente é isso, né? Assim, isso aí. Resumindo. Outra pergunta aqui, ó, mais uma ainda, da Edisalete. Mesmo o idoso pensionista tem esses direitos, por exemplo, a renda, um exemplo? Ou como funciona? Renda não. Tá. Não, renda não. Se ele é o caso só, ele só tem direito a essa renda, esse salário. Se ele não tem nada, se ele não contribuiu, não tem nenhuma renda, né? Isso aí. Porque se ele contribuir, ele vai ter a aposentadoria, né? Proporcional, né? De tempo. Mas se ele não tem nada, mas ele continua tendo os outros direitos, né? Solicitar medicação, né? Caso não tenha condições, mas mesmo que tivesse condições, os postos de saúde do estado, eles têm, né, um número de medicações gratuitas, né, lá, exemplos de pressão alta, medicamentos para diabetes, né, de medicamentos mais comuns, né, de doenças mais problemas comuns, né? Comuns, alguns municípios têm outros, e o estado, né, se tu solicita via justiça, consegue, mas transporte, até a questão da habitação, às vezes ele pode ter um salário, mas não tem. O salário dele, metade vai em medicamento, que não está disponível no posto de saúde, vai em comida, vai em outras situações, ele não tem condição de moradia, ele pode solicitar habitação também, né? Então, não exclui, mas só a questão da renda, né, do salário, que fica prejudicado se ele já tem uma pensão ou outro valor que ele receba, né? Perfeito. Agora tem outra baita pergunta aqui da Rosine. Quando o idoso está internado no hospital e os familiares não podem cuidar dele porque trabalham, isso também seria um abandono de incapaz ou como que funciona essa questão legal? Não consta como abandono de incapaz, não. Não. O abandono de incapaz é só quando ele tem total descuido. Claro que tem algumas discussões, por exemplo, a pessoa trabalha, né? Mas ela trabalha como autônomo, como carteira assinada, como estatutário, como CLT, estatutário, enfim, tem que ver caso a caso, mas não é abandono de incapaz. Caso a caso, por quê? Porque o autônomo ele pode flexibilizar, né, o seu horário de trabalho, né? Ele não é tão engessado. O CLT, ele, por lei, ele não tem direito por exemplo, faltar 2, 3 dias da semana para cuidar, né, do familiar doente. Ele tem liberações específicas, ele pode compensar algumas horas. Até com a questão de atestado também, acho que de acompanhante, não sei como é que é a questão do atestado de acompanhante. Sim, mas é bem limitado. Aí é uma questão trabalhista, mas ele é bem limitado, sim, né? Ele não é totalmente assim possível de faltar vários dias. Então, primeiro de tudo, não é abandono incapaz, né? Mas se eventualmente o Ministério Público ou até um enfermeiro, alguém que está acompanhando aquele idoso no hospital, verificar aquela situação e às vezes denunciar, a pessoa pode se defender, né? Alegando, né, que tem o seu vínculo de trabalho, que não conseguiu liberação. Mas o recomendável, a gente vê muito, né, nos hospitais aí. Eu já tive situações assim na família, que algum familiar não podia cuidar, outro vai, né, revisamentos, outro fala com o teu chefe para ver se tem a liberação e tudo mais, porque não é recomendável, né, dependendo da situação do idoso, que se fique sozinho, né, às vezes nem é autorizado, né. É verdade. Bom, pode seguir, Vinícius, fica à vontade. Próximo tópico. Uma coisa bonita hoje. Perfeito, vamos lá. Bonita, não tem futebol, mas tá aqui. Tá, perfeito.
que eu estava falando antes, eu comecei, né, quem é considerado idoso, falei alguns casos, pulei para direitos fundamentais também, e eu comecei falando quem é considerado idoso por causa da idade, aí no ponto de vista de quem é responsável pela pessoa idosa, né, que falando, né, que a pessoa, por ser idosa, não necessariamente ela perdeu a capacidade de cuidar da própria vida, né, que ela tem direitos especiais, né, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar essas pessoas. E eu sigo na questão aqui da responsabilidade pela pessoa idosa, quando o nosso Estatuto do Idoso comenta, isso aqui tudo vai estar no material, não vou ficar falando de artigo aqui para vocês, mas que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, tá? Por que eu falo família, tá? Sociedade, comunidade, sociedade e depois poder público? Porque são as pessoas, elas têm, é o que eu comentei antes, elas têm o dever de comunicar e auxiliar o idoso. Não é esperar o Estado ir atrás dele para ver o que ele precisa. Não, tu tem um idoso em casa que está precisando de algum auxílio, não sabe quem buscar. Bom, tu tem o teu, não é nem direito, é dever de ir atrás. Se não sabe o caminho, tu geralmente busca a prefeitura, busca algum órgão mais visado assim para pegar uma luz, né? Para ter uma luz, para ter um norte de quais os caminhos tomar. E tu é direcionado aos órgãos competentes que eu mencionei anteriormente para auxiliar e buscar os direitos, né, do idoso. Mas o dever é primeiramente família, sociedade, comunidade como um todo e depois poder público. Né, para garantir direito à vida, os direitos fundamentais: saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, transporte, trabalho, cidadania, liberdade e dignidade e respeito na convivência familiar. Então, é dever de todos os cidadãos, tá? Todos os cidadãos preservar pela vida e auxiliar a garantir os direitos das pessoas idosas. Tanto que a gente vê, é muito recorrente isso, muitos cuidadores, já tive relatos de alunas, né, conversando, e sei que é uma realidade muito recorrente, que muitas vezes o cuidador, ele é muito mais que um cuidador, né? Ele é praticamente um familiar, um apoio psicológico, um braço direito do idoso, porque ele vê todas as situações que o idoso está em desamparo, muitas vezes, e é através do cuidador. Por isso que a gente aborda aqui para vocês essas situações, porque vocês vão ser postos à prova, se ainda não foram colocados, né? Muitas vezes os familiares não sabem ou não se interessam por buscar auxílio ao seu parente, o idoso ali que reside com ele, enfim, ou em outro local, não tem medicamento, e aí é muitas vezes através do cuidador, né, que auxilia esse idoso, esses meios. Os direitos fundamentais, então, eu já comentei. E realmente ele tem uma função muito importante, que ela deixa de ser somente um vínculo de trabalho, né? Porque envolve confiança. Como é um relacionamento muito próximo da pessoa, do idoso, acaba naturalmente tendo confiança. É o caso dos meus avós, quando vivos ainda. A minha avó tinha diabetes, depois desenvolveu osteoporose e, por último, Alzheimer. Então, ela estava bem, tinha vários casos. E aí, tipo, naturalmente, meus avós moravam sozinhos já há um bom tempo, contratando uma cuidadora, ela virou da família, naturalmente. Depois a minha avó faleceu, e meu avô, morando sozinho, sem nenhum problema. Aí, depois, quando foi necessário mais alguém, a gente chamou ela de novo, porque ela era de plena confiança de toda a família, e ela tinha total intimidade com ele. Então, ela já era da casa. Era como se fosse mais uma pessoa da família que morasse ali. A mãe era o vínculo que foi criado. E é bem natural. Então, a profissão de vocês tem muito disso ainda também. Além de somente o trabalho de vocês, tem todo o vínculo e a relação de confiança que a família tem com vocês, que o idoso tem com vocês. Então, muito mais do que, muitas vezes, somente um cliente, ele acaba se tornando um familiar de vocês também. Uma última pergunta aqui nessa questão é da Rosiane. Vou colocar aqui na tela. Muitos enfermeiros dizem que é obrigatório ter um parente junto com o idoso, mas muitas vezes as pessoas não podem estar juntos, apesar de estar na lei, né?
Márcio, tá cortando o teu. Só me corrigir, tá cortando muito a tua voz aí, o teu áudio. Não sei se é o teu sinal, se é o meu. Talvez seja o meu, ele está cortando um pouquinho mesmo, que eu estou percebendo. Um pouco mais devagar, mas tranquilo. Vamos ver se as alunas estão. Pergunta para elas se elas estão recebendo bem o sinal aí. O teu parece estar bom. Então, a pergunta aqui, Vini, nessa questão, como fica? É obrigatório, por lei, né, que o idoso tenha um parente junto dele no hospital, em determinados casos. Mas e quando os parentes não podem estar lá? Como é que fica essa questão? O áudio voltou. Que aí nessa questão específica, né? Nessa questão específica tem que justificar. Aí tem que justificar tal, né? Que não pode, de forma alguma, não tem como cuidar ou tentar flexibilizar no seu trabalho, né? Pegar testado, pegar folga, usar de horas extras, enfim, várias alternativas, mas tem que ter alguém cuidoso. A lei exige um familiar, mas tem casos que não tem a possibilidade, né? E aí o idoso ele vai ficar internado e alguém vai ter que cuidar dele, né? Aí vai ter que arrumar alguém. Mas Sim, enfim, é essa exigência. É um grande problema hoje. E tem gente que não consegue mesmo, né? Tá. Perfeito. Tem mais alguma pergunta aí, Márcio? Mais uma aqui, ó. Na Margarete. Se o idoso não pode sair de casa, uma pessoa sem vínculo pode representar esse idoso? Sim, sim. Só que é assim, ó, aquela questão de até já foi comentado em algumas aulas e eu comentei, quando vai ter aqui no material que eu vou continuar apresentando aqui, né? Mas quando não tem ninguém para ser o representante, só quando não tem, tá? Uhum. Para representar esse idoso familiar. Se o familiar mora em outro estado, é doente, né, não tem condições, aí vai para um terceiro desconhecido. Se não, sempre familiar, tá? Perfeito. Só porque o que não pode que é absurdo, que acontece, né? O familiar ele tá ali, ele tá próximo, ele tenta colocar o cuidador como representante. Não, o cuidador, né, e uma pessoa sem vínculo, representante do idoso, só em caso de não ter nenhum parente com condições de representar. Perfeito. A Janete deu um exemplo aqui, ó, só encerrando esse assunto. Oi? O último, só um exemplo aqui, ó, Janete. Quando a mãe estava no hospital e nós, os filhos, não podíamos estar 24 horas, nós pagamos uma cuidadora. Então, exatamente, vocês estão vendo a oportunidade. Isso aqui, naturalmente, é uma oportunidade para vocês. E é bom vocês saberem. Como a lei, ela pede que tenha alguém junto com o idoso, caso a família não possa estar lá, ela abre brecha para o trabalho de vocês. Então, o que pode ser um problema, acaba sendo uma solução, e a solução são vocês. Isso aí é um ponto importante, Márcio, que a gente comentou na turma de Santo Ângelo, eu lembro que eu comentei, o Júnior já comentou em algumas aulas, é uma bela oportunidade. Eu estou aqui em Porto Alegre, em Porto Alegre tu vê muito nos hospitais grandes, né? E a gente já comentou com outras alunas, às vezes as famílias vão indicando, né? Tem cuidadores que ficam praticamente de plantão nos hospitais, cuidando das pessoas. E aqui a gente vê muito, minha esposa trabalha em hospital, ela relata isso também, tem outros amigos e familiares que trabalham, às vezes o cuidador fica ali com o seu cartão, né? Uma família vai indicando, ou ele vai indo nos quartos oferecer, porque realmente o familiar, às vezes, ele está ali, depois, às vezes, o idoso acaba ficando umas horas sozinho, mas é exigido que tenha, né, o acompanhamento. Então, é uma bela oportunidade em vários municípios, aí, várias cidades, que o idoso ele vai conversando, ele vai no hospital, ele tem em mão, né, do seu portfólio que a gente aí vai disponibilizar curso, enfim, o seu carro. Para ir é um trabalho, né? É uma oportunidade de, enfim, de auxiliar e ganhar. Então tá sempre por dentro, conhecendo, indo nos hospitais.
Márcio, eu dei uma olhada aqui, tem uma. Só para aproveitar, acho que responder mais essa pergunta, e aí eu vou seguir dando andamento, que tem algumas coisas para abordar ainda. Que a aluna aqui, mais uma pergunta da Rosiane aqui. A última pergunta aqui, né? Da questão de. Se uma pessoa está no Aí, hospital e tem que receber na verdade, tem que. familiar, pode receber por ele no banco, mesmo tendo senha biométrica? Isso. Olha, aí é uma questão bem complicada. Aí tu tem que ser uma procuração, tá? Se o idoso, né, não tiver condições de dar procuração, aí o familiar, tá? Uma procuração vai ter que autenticar em cartório e vai ter que levar, né? Para tentar, se é só a senha biométrica, ele tem que levar essa procuração para autorizar, né? Para liberar. Se não tem a senha biométrica, a senha de número, o familiar autorizando, é responsabilidade dele. A senha de número e letra, aquela que libera a senha, a biometria. Agora, se é só a biometria, é mais complicado, aí tem que fazer a solicitação. Perfeito. Pode seguir, Vinícius. Tá, vamos lá. Prioridades da pessoa idosa. A pessoa idosa tem prioridade de atendimento preferencial, imediato e individualizado de órgãos públicos, tá? Todos os órgãos públicos a gente sabe que tem preferência para idoso, né? Geralmente tem a fila, a preferência do idoso poder ir primeiro, né? E não só órgãos públicos, outras instituições, bancos privados, lotéricas, né? Estacionamento, que tem vagas. Então, essa é uma das prioridades. Como eu falei, direito à saúde, tá? Prioridade de pessoa idosa também é fornecimento gratuito de medicamentos pelo poder público, especialmente aqueles de uso contínuo e mais comuns, como doenças mais comuns, né? Diabetes, pressão alta, enfim. Assim como próteses, tá? Órteses e outros recursos relativos a tratamento, habilitação, reabilitação. Tá? Também é uma prioridade a proibição de discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Aqui a gente vem nos exemplos que eu comentei antes. Muitos casos judiciais, infelizmente, acontece muito, né? A pessoa atinge 60 anos, atingiu 65 anos, ou está um período fora da empresa, os planos de saúde, vou citar nomes aqui, mas diversos, aumentam o preço sem estar no contrato, sem estar estipulado, né? Ou sem avaliar o histórico de idoso. Acontece muito isso. Então, isso é proibido, tá? Ele é proibido. Claro, ele tem um contrato, ele vai ser cumprido de acordo com aquele contrato, mas tem que ser respeitado. Não é porque a pessoa atingiu uma idade lá. Acontece muito, mas é proibido, né? É considerado, inclusive, crime e passível de uma ação judicial contra os planos de saúde. Isso é muito importante de vocês saberem. Também é uma prioridade. Aqui, é muito importante vocês saberem disso. Caso, por exemplo, caso a família que contratou vocês para cuidarem do idoso, ele tem um plano de saúde, e caso esse valor tenha subido em função da idade e etc., isso vocês podem contatar a família. É importante que vocês saibam isso, e vocês comunicando à família, eles pensam, poxa, essa profissional, além de ser uma boa cuidadora, ela tá ligada nas coisas, ela entende até um pouquinho de legislação. Isso é muito importante também. Pode seguir. Tá. Também é uma prioridade para o idoso, tá? Aí é na questão de acesso à educação, cursos disponibilizados pelo município quanto à questão de computação, tecnologias, né? O meu avô, lá no município de Santo Ângelo, já teve isso há alguns anos, que tinha curso gratuito de computação, motivando ele, né, a saber mexer, trabalhar no computador. Isso é muito bacana, né? Isso, então... E não só isso, né? Outros cursos especiais também é um direito, né? Uma prioridade para o idoso. Outra prioridade, desconto em 50%, tá? Em atividades culturais de lazer e esporte. É um direito do Estatuto de Idoso, aí se aplica a estados, municípios de União também. É proibido, né? Segundo o nosso estatuto, a discriminação do idoso em qualquer trabalho ou emprego, né, pelo fato de ser um idoso.
sem fixar, né? É proibido também por meio da fixação de limite de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos específicos devido à natureza do cargo. A gente sabe, né, que eu não vou entrar muito nessa questão, mas tem cargos, né, tu não pode fazer o concurso tendo 70 anos, 80 anos, 60 anos, mas tem outros que permitem, por exemplo, até 70 anos. Enfim, mais um exemplo aqui. Também é uma prioridade nessa linha de concurso público, fixação de idade mais elevada como primeiro critério de desempate em concurso público, né? Muitos casos de pessoas idosas o critério, né, de desempate primeiro é a idade mais elevada, que foi estipulado graças ao Estatuto do Idoso. Estímulo à contratação de idosos por parte das empresas privadas, como eu falei, muitas empresas têm contratado idosos, isso é muito bacana. Reajuste dos benefícios da aposentadoria na mesma data do reajuste do salário mínimo. Saiu o reajuste. Quando sai o reajuste do salário mínimo, as primeiras pessoas beneficiadas das suas aposentadorias são os idosos. Demora um pouco do reajuste de todos os aposentados, mas primeiro a pessoa idosa, né? Depois os outros benefícios, né? Passam na frente na fila. Doença, acidente. Isso aí. Aqui, ó. Naquela questão que a gente falou nos idosos, até o Júnior perguntou dos caminhos, alguns direitos, a aluna comentou quem tinha direito a salário, perguntou, né? É uma prioridade para o idoso a concessão de um salário mínimo mensal para os idosos acima de 65 anos que não possuam, tá, meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família. Tem alguns idosos que a família tem bens, tem condições e mantém ele tranquilamente, né? Porque pode acontecer de ele chegar na INSS, eu quero um salário, tá, mas vem com algum familiar, qual a condição da tua família? E aí, se a família tem condições, o INSS, né, o poder público, prioriza outras pessoas, né? Não vai dar se aquele idoso mora com algum familiar que tem condições e tudo mais. Também, o idoso tem prioridade na aquisição de imóvel, né, para moradia própria e em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. Aí o Minha Casa Minha Vida, né, alguns programas aí nos municípios, né, mas da Caixa Econômica Federal, ele tem prioridade para adquirir esse imóvel, né? Perfeito. Acho que melhorou o sinal, né? Tá um pouquinho melhor. Outra prioridade do idoso, a gratuidade nos transportes públicos aos maiores de 65 anos, né? Com reserva de 10% dos assentos para idosos. A gente vê muito comum, né, nos ônibus, os primeiros assentos ali ter vaga idosos, né, deficientes e, né, pessoas em condições especiais e grávidas, né? Então, 10% das vagas no ônibus tem que ser destinada a idosos. Também, uma outra prioridade dos idosos, as reservas de 2 vagas no sistema de transporte coletivo interestadual, tá? Outros ônibus, né, interestaduais. Idosos com rendas mensais, renda mensal até 2 salários mínimos, com desconto de 50% no mínimo do valor das passagens, tá? Para os idosos que excederem as vagas gratuitas. Então, vamos lá. Assim, ó, tem alguns ônibus que dispõem de vagas gratuitas e tudo mais para idosos, mas aqueles que, enfim, esgotou as vagas, que ganha até 2 salários mínimos, ele tem direito a 50% de desconto, tá? No valor mínimo da passagem. Se a passagem é R$100, ele irá pagar R$50. Outra prioridade por idoso, reserva de 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados, né? E não só o idoso, a pessoa que acompanha o idoso. A pessoa está acompanhando o idoso, é cuidador, é familiar, está com o idoso no carro dele, claro que tem que ter o logo, né, o adesivo, mas está com ele, pode colocar na vaga de idoso também. Perfeito. Pode seguir, Vini.
Tá, agora, isso aí, eu falei aí dos responsabilidade, né, definição, direitos fundamentais, prioridades. Agora eu vou para uma parte mais complicada, que a gente não gosta de falar muito, mas é as punições, tá? Prevista no Estatuto. Para quem descumpre, eu não abordei aqui todos os artigos, senão ia ficar muito maçante, né? Sim. Mas abordei todos os direitos e prioridades, mas agora punições para quem descumprir, tá? Então, o Estatuto do Idoso prevê ainda punição para quem discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias ou os meios de transporte por motivo de idade. A gente já viu, eu já presenciei casos que tinha ou funcionário de banco não respeitando, não deixando o idoso ou tratando mal, e aí tem que ser acionado a polícia, enfim. Isso é um crime, tá? Então, o Estatuto ele prevê essa punição à pessoa que desrespeitar. Também, o Estatuto prevê punição para a pessoa que deixar de prestar assistência ao idoso ou recusar, retardar ou dificultar que outros o façam, né? Como é dever de todos lá pela vida do idoso, se qualquer pessoa em sã consciência verificar que alguém está maltratando o idoso, né, ela tem o dever de comunicar, né, primeiro tudo, né, a polícia, né? Se a polícia não responder, não for, Ministério Público, através de denúncia, né, assistência social. Muitas vezes, algumas pessoas, tendo em vista que isso foi até discutido na turma de Canoas, né, vários relatos de algumas alunas que, professor, não foi feito nada, a gente chamou a polícia, tinha um familiar impedindo que a gente auxiliasse, e a pessoa que me relatou era cuidadora, né? Não consegui amparo, não consegui ajuda, fui na prefeitura. Aí na prefeitura me ajudaram, denunciaram, chamaram assistente social. É complicado, né? A gente tem o dever, tem os direitos, né, defendidos pelo Estatuto, mas a aplicação disso, né, depende de outros órgãos, né? Então, é bem na persistência mesmo, muitas vezes, mas é teu dever, né? Dever não só do cuidador, mas de qualquer cidadão, verificando que alguém está prejudicando, denuncia, né? Busca o auxílio. Também o Estatuto prevê punição para aqueles... Teve a dúvida antes das acompanhantes em hospitais, né? Punição para aqueles que abarem idosos nos hospitais, casas de saúde e os lares, né? As entidades de longa permanência ou similares. Ele não pode simplesmente, se ele está como responsável familiar ou alguma outra pessoa, deixar no lar abandonar, né? Ele fica como responsável, mesmo que a pessoa esteja num lar provisoriamente, né, ou definitivamente. Perfeito. Tem alguma outra pergunta? Uma pergunta, duas perguntas da Carmen. Uma, quando os dois são aposentados, precisam pagar os impostos da propriedade, no caso do IPTU? Aí varia de município para município, tá? Geralmente, normalmente. Aqui na cidade... Normalmente. Paga normalmente. Só tem alguns municípios, tá? Vou citar o exemplo de Porto Alegre. Aquele idoso em Porto Alegre, tá? Acima de 65 anos, que tenha doença grave, tá? E aí mais de 20 tipos de doença, que ganhe até 3 salários mínimos e que o seu imóvel seja até 180 mil reais, ele não paga IPTU. Então, como o imposto de propriedade é competência dos municípios, cada município estabelece. Santo Ângelo tinha, pelo que eu soube, teve um projeto de lei de um vereador que estava estabelecendo para... tem doença grave, mas aí acho que é só um salário mínimo, mas tinha estipulado para pessoas com câncer de mama, né, com neoplasia. Então varia muito. Mas de regra paga, né? Via de regra paga. Aqui, meus avós pagavam normalmente. Uma pergunta da Rosiane. Minha mãe perdeu meu pai há 9 anos. Ela tem direito à aposentadoria dele, mesmo separada, ou a outro benefício que ele recebia? Estamos indo para o direito previdenciário ali, ó. Tem um advogado, desespero. Assim. Negócio é usar. Cara, olha só, aí
varia muito, né? Ela não ficou recebendo pensão, ela tinha direito à pensão, tem que verificar tudo isso, né? Qual que era a Qual é origem da o competente aposentadoria para dele, ver isso? né? INSS? É o INSS, Perfeito. INSS. Ela verifica no INSS, leva a certidão de óbito e verifica quais, para ver qual o vínculo, ele trabalhou tanto tempo, quanto ele ganhava, né? E aí ver se é possível ganhar pensão. Recomendo hoje, tendo em vista a nossa pandemia, o INSS está funcionando normalmente, mas de forma online, tá? Alguns, que eu sei, que outros, alguns servidores têm limitações, né? Mas fazer o quanto antes o pedido. Procura um advogado, algum familiar, entra no site, faz pedido online, se né, tem esse... Porque hoje, por que eu falo isso? Porque hoje está demorando muito os pedidos do INSS. Né? Tá com um prazo aí bem... Estão demorando em média meio ano para fazer a análise, só que o idoso tem preferência, né? E se ele comprovar que ele tem uma necessidade financeira e de saúde, entra aquela prioridade da fila, né? Perfeito. Então, o ideal é levantar toda essa documentação e entrar em contato com o INSS. Caso a agência esteja aberta, preferencialmente online agora em função do coronavírus, e aí vocês aproveitem que aí, ou e se vocês tiverem daqui a pouco um advogado que possa ajudar vocês, ou até um familiar, entrem em contato com o INSS que ele pode resolver, ele vai dar todas as informações para vocês. Pode partir para a próxima, Vinícius. Tá, seguindo aqui. O Estatuto também prevê punição para quem expor em perigo a integridade de saúde física, mental, né, expondo o idoso a condições degradantes, condições perigosas, a sujeitar o idoso a trabalho excessivo, seja cuidador, seja familiar, né? Então ele não pode de forma alguma, né? Se ele, muito menos o cuidador, ninguém, né? Deve expor o idoso a qualquer situação de perigo, né? Ou de trabalho ou de maus tratos. Outra situação delicada, eu falei no início que era um assunto um pouco pesado, né? Essa questão de punição. Uhum. Também o Estatuto prevê punição para aquela pessoa, cuidador, familiar ou qualquer pessoa, tá? Uma visita, um conhecido, um vizinho, que se apropriar, aí não é só no Estatuto, entra lá no nosso Código Penal como um crime, aí que se apropriar de bens, proventos, tá? Qualquer rendimento, pensão ou qualquer outro tipo de rendimento, salário, auxílio, mesada, ajuda. Então, primeiro que entra enquadrado no Código Penal, mas ele é totalmente proibido, né? Perfeito. Pode seguir, Vinícius. Tá, certo. Também consta como uma punição, né, para aquela pessoa que induzir a pessoa idosa sem discernimento dos seus atos. Aquela que não tem condições, né, mentais de agir por si, enfim. Se aquela pessoa, qualquer pessoa, induzir ela a fazer procuração, tá, para fins de administração de bens ou conta, ou qualquer outra situação, ela pode ser punida, tá? Como eu comentei antes. Primeiro, familiar, representante, não tendo, aí vai para uma outra pessoa, tá? Mas é totalmente vedado a pessoa lá, o cuidador, qualquer outra pessoa chegar no idoso, é crime, né? Com uma procuração, pedir para ele assinar, e nessa procuração dá acesso a banco, dá acesso a imóveis, a transferência de veículos, enfim. Também é prevista punição para aquela pessoa que coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar, qualquer situação, né, bens, procuração, enfim. O idoso, tá? Ele tem prioridade, um ponto importante aqui, de recebimento, tá? Da restituição do imposto de renda. Agora, o governo, até um ponto importante para comentar para vocês. A gente sabe que aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos são isentas, né, de declarar imposto de renda, mas quem ganha mais tem que declarar, e não só isenta de imposto de renda, como não paga imposto de renda, e aquelas pessoas com doença grave também não pagam, né, desde que
seja solicitado. E agora o governo esticou o prazo até final de junho, 30 de junho, para declaração. Igual, de qualquer forma, aquela pessoa que já fizer a declaração hoje, já fez, é a primeira na fila, as restituições começam agora em maio, tá? Primeira prioridade é sempre pessoa idosa e de deficiência física, tá? Ou mental, de receber a restituição. Aqueles que ganham acima de 10 salários mínimos. Tá, posso seguir? Outro tópico muito importante para abordar aqui fala a respeito de crimes e violências domésticas praticados contra a pessoa idosa, tá? Abuso físico, tá? Maus tratos físicos, violência física, são expressões que se referem ao uso da força física para compelir o idoso a fazer alguma coisa ou maltratá-lo, né? Qualquer situação que provoque dor, sofrimento para ele, incapacidade ou morte, né? Isso está previsto no 99 do Estatuto do Idoso. Então, totalmente vedado. E aí a pessoa, sabendo que está acontecendo alguma situação com o idoso, ela tem o dever de comunicar à polícia, ao Ministério Público, qualquer órgão competente, né, para serem tomadas medidas, né. Também está previsto, né, é considerado um crime, uma violência, o abuso psicológico, tá? Aquele que tu tenta humilhar o idoso, tenta ou faz humilhar, achacar ele, enfim, qualquer situação, né, nesse sentido de preconceito, também está previsto no caso no artigo 96 do Estatuto do Idoso. Abuso sexual também é um crime, né, aquela pessoa que se utiliza da incapacidade do idoso. Abandono, que aqui talvez 2 pontos que é muito recorrente. Abandono, aquele familiar leva num lar e abandona o idoso, aquele familiar que deixa nas mãos de um cuidador, do vizinho de alguém e abandona o idoso, isso também é considerado um crime, né? E é uma forma de violência, né? Também consta no Estatuto do Idoso, no artigo 98. Espero que vocês também estejam anotando alguns pontos, né? Eu vou mandar esse material, mas é importante, né? Estarem observando todas essas questões. Negligência, aquela pessoa que recusa ou omite os cuidados devidos e necessários que a pessoa idosa tem direito, né? Primeiro, ela tem o direito, né, que o seu familiar lhe deu o apoio e também um cuidador, enfim, não tendo um familiar aí uma outra pessoa. E também a negligência ela se manifesta através da questão de abusos, lesões, traumas físicos. Por exemplo, o cuidador ele também pode ser punido nesse caso, tá? Se ele sabe que alguém está maltratando o idoso, ele tem o dever, que embora ele não seja total responsável pelo idoso, naquele momento ele é o responsável, né? Sim. Embora tenha um familiar junto ao que contratou ele, mas ele tem o dever de comunicar à autoridade competente se ele observar qualquer situação, senão ele vai enquadrar na negligência. Se eventualmente a polícia chegar, o público denunciar ou entrar um processo judicial e descobrir que o cuidador sabia e não fez nada, infelizmente ele vai ser responsabilizado. Então, primeiro de tudo, ter na sua cabeça que você é responsável pelo idoso, por uma vida. Qualquer situação de maus tratos, vulnerabilidade, tu tem o dever de comunicar, de auxiliar. Eu digo comunicar porque às vezes tu não sabe o que fazer, né? Não sabe como agir, mas tem que buscar ajuda. Perfeito. Eu vou subir uma pergunta aqui da Gladys, a última por hoje. Aliás, a gente vai subir mais essa, a gente vai dar mais uns 2 minutinhos para perguntas. Já tá chegando em 1 hora. O Vinícius responde essa, e quem quiser levantar mais alguma pergunta, pode trazer. Pergunta da Gladys. Se o idoso é solteiro e um familiar tem uma conta poupança, é um caso, por exemplo, de um filho, né? Segundo titular da conta, e aí passa o dinheiro todo para a conta, passa todo o dinheiro do idoso para ele antes de falecer, como é que fica essa questão? Por exemplo, né? O seu José, 85 anos, tem 10 mil na conta, e o filho que está cuidando tem conta conjunta. Aí o seu José está indo para o outro lado e o filho passa o dinheiro para a conta dele.
Como é que é essa questão? Tem que ver se foi autorizado pelo idoso, né? O idoso tinha, tá? O idoso tinha noção, por exemplo, se ele estava como segundo titular, o idoso ele era incapaz, né? Se ele tinha noções, se ele tinha condições ainda físicas e mentais, ele é o responsável, né? Aquela pessoa fica só como segundo titular, mas tem conta conjunta, eles operam igual. Agora, se o idoso não autorizou, ou não, primeiro, se o idoso autorizou ou tinha, mesmo tendo condições mentais, beleza, os dois podem movimentar a conta. Agora, se o idoso não autorizou, tá? E estava em condições mentais, é um crime, tu desviar. Uhum. Agora, se no caso, por exemplo, não é crime, não tem problema nenhum se a pessoa já consta com uma procuração, com uma autorização para movimentar e para tirar. É Sim. até muito comum isso, né? Tem liberdade para movimentar a conta do idoso, tem um valor ali, tem gastos, né, funerários, enfim, a pessoa está no leito da morte, o idoso no caso, né, está por falecer, e aquela pessoa tem acesso à conta, é muito comum ela retirar aquele valor para cobrir custos ou por ser de seu direito, e muitas vezes também, aí que a gente comenta aí no meio jurídico, para evitar o inventário, né, evitar o processo de inventário. Se ela tem a autorização para aquilo, e tem uma outra coisa também, né? Não é só autorização. Ela pode estar como segunda titular ou ter autorização. Tem que ver se os outros entes, né? Se os outros herdeiros, no caso, concordam, né? Perfeito. Tu não pode simplesmente se apossar do valor da conta do idoso. Isso é uma questão também Tá. que precisa ser vista entre família e entre irmãos também. Sim, é muito comum isso. Pode seguir, Vinícius. Posso seguir, Márcio? Sim. Tá, a gente tem... Tá, vou tentar não demorar aí, 1 hora aí, né? Tá, considerado crime também abuso financeiro e econômico, aí entra nessa questão, se a pessoa sem autorização do idoso se apossou do valor, né? Também autonegligência, aquele caso que diz respeito à conduta, né, da pessoa idosa que ameaça a sua própria saúde ou segurança pela recusa de prover cuidados necessários a si mesmo. Então, o cuidador, o familiar ou outra pessoa ela tem o dever de impedir, né? É um caso complicado aqui, um exemplo trágico, mas a pessoa que tenta se suicidar ou se machucar de alguma forma. Tá, e a princípio é isso aí, Márcio. Tem algumas questões aqui, mas tendo em vista o adiantado do horário, eu vou disponibilizar no material para as alunas que eu tinha elaborado aqui. Pode 3 seguir. questões. Tem conteúdo para fazer, Posso seguir? Sim. Tá. Só que assim, ó, é em forma de questão, né? Em forma de questão. Então pode ser que fique um pouco, sem elas estarem olhando, ficar um pouco confuso, mas eu vou abordar uma aqui, ó, que é um exemplo prático. Gertrudes, idosa com 71 anos, que tem um termo técnico, em face de seus exíguos recursos financeiros, baixos recursos, né, poucos recursos, Isso, resumir isso. não possui condição econômica, de sustento e necessita de auxílio com alimentos na forma da lei civil. A idosa possui 3 filhos que dispõem de recursos financeiros. Nesse caso apresentado, de acordo com o Estatuto do Idoso, Gertrudes poderá obter. Eu tratei dessa questão aqui. Vamos lá, alternativa A. Ela poderá obter provimentos de alimentos exclusivos do poder público no âmbito da assistência social, apesar de seus filhos possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, sendo descabida a ação penal ou civil de alimentos em face de seus filhos. É um pouco confuso, né? Eu falando assim. Então, tem várias alternativas. Eu vou pular direto para a resposta certa para ficar claro. Nesse caso específico, Marte e alunos, o idoso, tá? Tem o direito de obter, primeiro, alimentos na forma da lei. Esses alimentos, como ela tem 3 filhos, é obrigação, primeiro, dos filhos, né, darem os alimentos para ela. Dos filhos. Tá? Só que
ela pode dar pelo prestador. Se não pode um filho, vai outro. Se não pode 2 filhos, vai o que sobrou. Enfim, e se não pode nenhum, não tem condições, aí o poder público. Mas se ela tem 3 filhos, ela primeiro tem que... É obrigação dos filhos. Sempre, praticamente tudo segue essa hierarquia, né? O idoso é a família, né? Isso aí. Os filhos, os responsáveis. Quando não os filhos, o responsável. Quando nem filho, nem o responsável, o poder público. É sempre nessa ordem, basicamente. Isso aí. Essa ordem aí. Vamos lá, então. Eu vou seguir aqui, finalizar essas questões aqui, direto com a resposta. A respeito dos crimes previstos no Estatuto do Idoso, assinale a alternativa correta. A alternativa correta aqui é a opção que constitui crime negar acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Tá? Então, nem o idoso, por exemplo, então, é crime, né, que se negue o acolhimento ou a permanência do idoso num abrigo, né, num lar. Nem por ele, nem por parente, nem pela instituição, desde que tenha vaga, né? Sim. E aqui uma outra questão, um outro exemplo prático. Vera, com 68 anos de idade, aposentada e com renda mensal de 2 salários mínimos, pretende viajar de ônibus de Rio Branco do Acre para o Rio de Janeiro, 2 estados diferentes, usufruindo do direito à gratuidade da passagem. Mas, chegando ao guichê para requerer sua passagem, foi informada de que as vagas gratuitas, tá, na data e horário em que ela desejava embarcar, já estavam ocupadas. Nessa situação hipotética, de acordo com a legislação, Vera tem direito... Eu abordei essa questão aí, tá, das passagens interestaduais, o que ela tem direito. Ela tem direito, então, a pleitear o desconto de 50% no valor da passagem em um dos demais assentos do veículo no horário desejado, caso haja vagas. O ônibus lá era de 40 vagas, está sobrando 5, não tem mais vaga gratuita, beleza, ela vai lá comprar a sua passagem, mas com 50% de desconto. Perfeito. Eu vou trazer uma pergunta da Carmen, que ela é interessante. Aqui, ó. Como fica quando o idoso tem 4 filhos e só um carrega tudo nas costas? Acontece bastante. Vou dar um caso de famílias que eu conheço também, que acontece o seguinte: o idoso tinha uma família ali com 3, 4, 5, 12 filhos, e conforme eles iam envelhecendo, os próprios irmãos eles se reuniram-se entre si e escolheram as pessoas, os filhos responsáveis pelo cuidar dos pais. Então, por exemplo, seu José e sua Maria estão lá, estão idosos, e a gente precisa que alguém fique responsável por eles. Acontece, o ideal é que os filhos resolvam isso entre si e deixem responsáveis. E aí vem essa questão, por exemplo, tem famílias que aí fazem a questão disso com... Tem um termo técnico para isso. Usufruto. Acho que é usufruto o termo, né, Vinícius? Por exemplo, tem 2 filhos que cuidam dos pais até a morte, e aí na hora da herança, em vez de dividir o patrimônio inteiro, né, eles ficam com um X percentual já, porque em vida eles cuidaram dos pais mais do que os outros. O ideal é que isso seja feito entre a família. Mas aqui é uma vista que eu tenho de fora, o Vinícius, que é da área, pode dar uma explicação melhor. A gente entrou numa questão de herança, enfim, depois, mas na questão de manter o idoso, na verdade não é correto que só um, né? Só que tem que ser avaliado várias questões. Os outros têm condições, os outros estão... Claro, tá próximo não é nenhum impedimento, porque se tu não está próximo, tá em outro estado, né, e o teu pai, tua mãe, teu familiar, ele não tem condições de manter, tu pode fazer a transferência para o teu irmão ajudar. Mas tem que ver a condição. Não é obrigatório só um, não. Tem que ser dividido entre os filhos. Sim. Só que, às vezes, por preferência familiar do idoso, ele escolhe o filho que tem mais proximidade com ele, que está junto, ou que mora junto. Mas o filho, ele pode requerer a ajuda dos irmãos, tá?
Não é certo não que só um carregue. Só que, claro, tem situações que às vezes aquele filho que está ajudando solicita o apoio dos irmãos, mas o irmão lá tem 4, 5 filhos, ganha 1, 2 salários mínimos, não tem condição. Sim. Mas o que a gente vê muito, que um filho carrega nas costas, ou aqueles filhos que têm que entrar na justiça, infelizmente, né, contra os irmãos para solicitar ajuda. Às vezes o irmão nega, né? Então, mas não é correto que só um, e nem que o idoso opte só por um, né? Sim. Todos têm o dever de auxiliar o idoso. Márcio, da minha parte é isso do material. Tem alguma Perfeito. outra questão? Só mais uma pergunta aqui da Rosiane. Se o idoso está vivo, ele pode passar a aposentadoria para o filho que é menor de idade? Legalmente, eu acredito que não, né? Mas ele pode muito bem sacar do caixa e dar para o filho. Não. Sei. Ou... não, só em caso... Não. Só em caso de capacidade, mas daí ele faz a procuração, dá o direito para o filho sacar, né? Não, mas a aposentadoria não é algo... não é transferível. A aposentadoria é por direito adquirido, né? Ele contribuiu por X tempo, então sim. dele. E o benefício é dele, exclusivamente. A Neuza aqui um caso, ó. Minha mãe colocou meu nome na conta do banco. Ela disse que quando ela falecer, eu vou continuar recebendo o benefício, é verdade? Na verdade, só se ela tiver essa pensão, né? Se for passada para ela. Mas ela que vai ter que solicitar no INSS. O banco, assim que... É que alguns bancos demoram, tá? Até cortar os benefícios. Mas assim que o banco tiver conhecimento do óbito daquele idoso, corta o benefício, tá? Vai ter que ser solicitado, ela vai ter que procurar o INSS lá com a certidão de óbito para solicitar o benefício. Não é automático, não. Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui, do Vinícius também. É uma aula bastante técnica, com termos bem complicadinhos às vezes. O Vinícius trouxe eles uma situação bem simples de que a gente pudesse entender. E o material que ele tem, a base, ele disponibiliza para vocês também. Tá bom? Então, tu pode encerrar a aula aí, Vinícius. Fica à vontade. Da minha parte é isso, eu agradeço muito todo mundo, ao Vinícius, a todos os presentes também, todo mundo que interagiu, que trouxe perguntas. Muito obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigado aí. Ficou à disposição para qualquer dúvida. No material que eu vou disponibilizar tem meu contato ali e estou aqui para ajudar vocês. Vamos juntos aí superar essa, com muito estudo, muita dedicação. Um abração a todos e muita saúde para vocês. Tá. Tchau, tchau, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.